Olá, queridos alunos. Eu sou o professor Cleiton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver razões e proporções. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula com uma situação. Instruções para preparo do arroz branco. A receita indica uma parte de arroz para duas partes de água no cozimento. Nós dizemos que essas duas quantidades estão em uma razão. Vamos ver o que é uma razão. Uma razão é uma comparação entre duas grandezas. Mas você sabe o que é uma grandeza? Bom, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, a distância e o tempo. Se nós fazemos a razão entre a distância e o tempo, que são duas grandezas, nós temos uma razão, chamada de velocidade. Nós também podemos medir a população ou a área de uma região. E se fazemos a razão entre essas duas grandezas, nós temos a densidade demográfica. Bom, eu vou deixar para vocês pesquisar um pouquinho mais sobre as razões dadas pela velocidade e pela densidade demográfica. Agora, vamos voltar para a nossa situação. No nosso caso, nós temos que a quantidade de arroz e a quantidade de água estão em uma razão. E essa razão é dada pela receita do preparo. De maneira geral, podemos representar uma razão utilizando os números a e b, onde o b nunca é zero. Assim, nós temos a razão de a para b. No nosso caso, nós temos o 1 e o 2. Temos uma razão de 1 para 2, uma parte de arroz para duas partes de água. Nós também podemos representar essa razão dessa forma, usando dois pontinhos. Essas são duas formas diferentes de representar a razão de 1 para 2. Vamos ver mais um exemplo onde aparece uma razão. Luana comprou um suco concentrado, que apresenta a seguinte orientação: diluir 2 copos de suco concentrado em 3 copos de água. Assim, nós temos uma razão de 2 para 3 entre as quantidades de copos de suco concentrado e de água. Essas quantidades estão na razão de 2 para 3. Mas e se eu quiser fazer o dobro dessa receita? Ou seja, se ao invés de 2 eu quero utilizar 4 copos de suco concentrado. Bom, nesse caso eu vou precisar aumentar na mesma razão, ou seja, aumentar 3 copos de água. Assim, nós temos a razão de 4 para 6, que ainda segue a mesma receita. O mesmo acontece se eu quiser aumentar para 6 copos de suco concentrado, o que indica que a gente vai precisar de 9 copos de água. Então, temos a razão de 6 para 9. Vamos escrever essas razões numa tabela e pensar: será que eu consigo descobrir quantos copos de água eu preciso se eu tivesse 8 copos de suco concentrado? Bom, nesse caso, basta a gente notar que todas essas razões estão seguindo a mesma receita, e isso se chama proporção. Todos esses valores estão crescendo de maneira proporcional. Na primeira linha, de 2 em 2, e na segunda linha, de 3 em 3, pois a razão é de 2 para 3. Assim, conseguimos notar que o número que falta aqui é o 12, ou seja, para diluir 8 copos de suco concentrado, precisamos de 12 copos de água. Agora, e se eu quiser diminuir essa receita? Por exemplo, pela metade. Ao invés de 2, eu vou fazer apenas 1 copo de suco concentrado. Bom, já que na primeira quantidade, ou seja, na primeira linha da nossa tabela, eu diminui pela metade, eu vou precisar diminuir pela metade também a quantidade de copos de água. Ou seja, vou precisar calcular a metade de 3 copos. Nesse caso, é bem simples. A gente sabe que a metade de 3 copos é 1 copo e meio de água. Assim, a gente completa a nossa proporção. Nós diminuímos a receita pela metade, mas mantendo a razão de 2 para 3. Agora, vamos ver mais um exemplo de onde aparecem as proporções.
Marcos vai vender brigadeiros para complementar sua renda. Para isso, ele vai fazer a seguinte receita, que rende em média 40 brigadeiros: uma caixinha de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, 4 colheres de chocolate em pó e chocolate granulado para finalizar. Bom, nessa receita nós podemos observar várias razões. Por exemplo, a razão entre as quantidades de caixinha de leite condensado e de brigadeiros. Nesse caso, a razão é de 1 para 40. Uma caixinha de leite condensado rende 40 brigadeiros. Nós temos também a razão entre a quantidade de colheres de chocolate e de brigadeiros. Aqui a gente precisa de 4 colheres de chocolate para produzir 40 brigadeiros. É uma razão de 4 para 40. Também podemos pensar na razão entre as quantidades de caixinha de leite condensado e de colheres de chocolate em pó. Para uma caixinha, nós adicionamos 4 colheres, ou seja, essa razão é de 1 para 4. Bom, agora vamos fazer a receita. Porém, Marcos quer fazer o dobro dessa receita. Quantas colheres de chocolate ele vai precisar? Vamos observar a receita. Ele quer fazer o dobro, então vai precisar de 2 caixinhas de leite condensado. Mas quantas colheres de chocolate em pó será que vão ser necessárias? Bom, a gente sabe que essas quantidades estão na razão de 1 para 4. Então, a gente vai calcular quanto que a gente precisa de colheres. A razão de 1 para 4 pode ser representada na forma de fração, ou nessa forma, com os 2 pontinhos. Vamos usar a primeira forma para encontrar a quantidade de colheres. Nós temos que a razão de 1 para 4 tem que ser igual à razão de 2 para a quantidade que precisamos saber. Aqui vamos usar um x para representar essa quantidade. Então, temos que a razão de 1 para 4 é a mesma razão de 2 para x. E para encontrar o x e resolver essa proporção, nós vamos fazer a multiplicação cruzada, ou seja, 1 vezes x, que é x, e 2 vezes 4, que é 8. Agora, nós vamos igualar os resultados, ou seja, x é igual a 8, e nós encontramos 8 colheres de chocolate em pó. Porém, há outras formas de fazer essa mesma questão. Vamos usar agora a segunda representação das razões. Bom, nós sabemos que ela pode ser representada por esses 2 pontinhos, a razão de 1 para 4. E essa razão tem que ser igual à razão de 2 para x, a quantidade que queremos saber. Aqui usamos uma propriedade interessante, que o produto dos meios, ou seja, do 4 e do 2, que estão mais próximos do igual, é igual ao produto dos extremos, do 1 pelo x. Então, nós temos que x, que é o produto dos extremos, é igual a 8, que é o produto dos meios. Mais uma vez, encontramos a resposta x igual a 8. Bom, agora vamos ver uma terceira forma de encontrar a solução para essa proporção, usando a regra de 3. Bom, para fazer a regra de 3, nós vamos organizar as quantidades que temos e a que precisamos descobrir, da seguinte forma. Na primeira linha, eu vou colocar as quantidades de leite condensado e, na segunda linha, a quantidade de chocolate em pó. Nós sabemos que uma caixinha é o equivalente a 4 colheres de chocolate. E do lado, nós colocamos a razão que nós precisamos encontrar. 2 caixinhas equivale à quantidade x de colheres de chocolate. E aqui nós vamos fazer a multiplicação cruzada. 1 vezes x, que é x, e 2 vezes 4, que é 8. Assim, encontramos a resposta, x igual a 8. Para fazer o dobro da receita, utilizando 2 caixinhas de leite condensado, precisamos adicionar 8 colheres de chocolate em pó. Vamos ver agora mais um exemplo de como usar a regra de 3 para encontrar o resultado de uma proporção. Bom, utilizando a mesma receita, ele recebeu uma encomenda de 100 brigadeiros
e quer saber quantas caixinhas de leite condensado vai precisar. Aqui, nós vamos aumentar a quantidade de brigadeiros de 40 para 100. E a nossa pergunta é: quantas caixinhas de leite condensado vamos utilizar? Nós sabemos que a razão é de 1 para 40, uma caixinha para 40 brigadeiros. E é isso que nós vamos usar agora. Uma caixinha de leite condensado equivale a 40 brigadeiros. Então, a quantidade que precisamos saber de caixinhas tem que equivaler a 100 brigadeiros. Mais uma vez, vamos usar a regra de 3, que é a regra onde temos 3 quantidades e queremos descobrir a quarta. No nosso caso, queremos descobrir a quantidade de caixinhas de leite condensado. Mais uma vez, vamos fazer a multiplicação cruzada. 1 vezes 100, que é 100, e 40 vezes y, que é 40y. Agora temos 40y igual a 100. E para encontrar o resultado final, basta efetuar uma divisão. Y igual a 100 dividido por 40. Bom, essa divisão eu vou deixar para vocês conferirem, mas eu já fiz e sei a resposta. O resultado é 2,5. Ou seja, ele vai precisar de 2 caixinhas e meia de leite condensado. Legal, não é mesmo? Bom, essa aula me deixou com vontade de comer brigadeiros, mas antes eu vou dar uma olhada no material Rio Educa para fazer alguns exercícios sobre razão e proporção. Bom, eu vejo todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!